Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Peoplecast, um espaço onde damos voz às pessoas que querem transformar e que mostram que é possível transformar o RH em Moçambique. Hoje vamos continuar a falar de um tema que temos vindo a desenvolver nos últimos episódios e que não se esgota, seguramente, e que tem muito a ver com tornar possível lideranças humanizadas, relações laborais verdadeiramente poderosas. E hoje contamos com uma convidada muito especial. Vocês já sabem que vos temos habituados a convidados de excelência, hoje não vai ser diferente. E aquilo que estes convidados têm de comum, dizia eu há pouco aos meus colegas de painel, é a coragem de terem uma visão disruptiva em algum momento, uma visão rica, de que de facto é possível mudar o entendimento do RH em Moçambique e compreendermos de facto o que é um gestor de RH na realidade. Como eu dizia, a nossa convidada é muito especial. Nós temos connosco a Márcia Silva, se me permite tratá-la assim, diretora de pessoas do Mozambique, um dos maiores bancos no nosso país, que tem o selo de qualidade do Elite Employer, que já muito nos diz sobre como vai ser rica e produtiva esta conversa. E além do mais, temos a honra de a receber, sabendo que ela no próximo mês vai participar como oradora num evento global, nos mais reconhecidos a nível internacional de RH, um evento com milhares de pessoas, e ela vai representar o nosso país, vai representar a África e os PALOP, e vai falar sobre um tema que lhe é muito caro, que é a liderança humanizada. Nós vamos aproveitar este momento para conhecê-la melhor, saber de facto qual é que é a visão e entendimento da Márcia sobre o tema. Bem-vinda. Obrigada. Márcia, bem-vinda por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E a ter vindo à nossa casa. É um prazer recebê-la. Sim, também. O Vicente, que nos vai acompanhar mais uma vez, e eu gosto sempre de reservar algumas palavrinhas antes da primeira pergunta para o Vicente, porque ele tem sempre algo a dizer sobre o convite, que são sempre intencionais, não são por acaso, não é? Verdade. Não, para todos que acompanham a conversa com a Márcia, nós hoje pretendemos trazer um bocado do setor financeiro, para dar às pessoas a saber como é que é o contexto financeiro para Moçambique em particular, mas mais do que isso, nós repisamos a importância das pessoas que temos trazido para aqui, porque não são quaisquer, não que sejam uma elite ou pessoas inacessíveis, não, muito pelo contrário. Temos total noção do valor que trazem para o nosso mercado. Temos total noção de que são pessoas já testadas nas suas organizações pelo tempo que ocuparam ou que ocupam os cargos que ocupam a data de hoje, pelo impacto que estas pessoas têm nas pessoas e, consequentemente, nas famílias destas pessoas, na sociedade moçambicana. E o Mozambique não se pode ignorar o seu papel nas pessoas, em particular os colaboradores, e depois na sociedade. Então, a Márcia é essa pessoa que nós admiramos muito e com quem temos relação de proximidade há bastante tempo. Eu tenho sido privilegiado porque os nossos convidados são pessoas que estão, para mim em particular, com muita humildade, mas também me orgulhando por isso. Estão a uma distância de uma chamada de telefone. E a Márcia é essa pessoa que sempre que eu preciso de conversar, e também sempre que ela precisa de conversar, sabe que me tem por perto. Então é um prazer muito grande ter a Márcia aqui conosco hoje. Eu acho que o prazer é meu e é uma honra estar aqui convosco. Eu acho que aprendo muito mais com o Vicente quando eu telefono para ele, sempre qualquer coisa que eu... E a última coisa foi sobre o nosso livro, foi o teu livro, né? Que estou a ler e que estou a gostar muito. Para trás já tinha comentado com ele, mas é uma grande honra estar aqui. E obrigado pelo convite. Muito bem, então se acredita no poder da mudança, siga-nos nas nossas redes sociais, façam like na nossa publicação que vai estar no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, e acompanhe-nos nesta conversa. Bom, Márcia, vamos agora conversar. Vamos. Então, conte-nos tudo. Quem é a Márcia? Bem, a Márcia é uma mulher que se considera muito feliz a nível profissional. Eu sou formada em Direito e pós-graduada em Recursos Humanos. Okay. Durante muito tempo trabalhei na área jurídica e sempre na área bancária.
desde o meu primeiro emprego, onde estive primeiro no Standard Bank, depois no FNB, e há 16 anos no Moza Banco, onde trabalhei sempre como Company Secretary e como área jurídica, né, como responsável pela área jurídica, até no Compliance. Já estive na qualidade e depois foi-me dado o desafio de agarrar os recursos humanos, que na altura ainda era direção de recursos humanos, hoje direção de pessoas, porque achamos que isto aproxima mais, né, a alteração. E, por acaso, o Vicente teve uma influência muito grande, embora não saiba, relativamente à minha escolha para fazer a proposta para a nossa administração aprovar a alteração do nome para a direção de pessoas por causa do artigo que fizeste. Não sei se te lembras. Lembro do artigo, sim. Exatamente. Foi exatamente a argumentação que eu usei, a do artigo, para nós. Afinal, vale a pena. Exatamente. Exatamente. Sim, lembro-me do artigo. E então, eu sinto-me sempre, primeiro, muito feliz por trabalhar onde trabalho, com os desafios que vou tendo, porque eu acho que vou sempre crescendo muito como pessoa e como profissional. E a verdade é que desde que cheguei aos recursos humanos, sinto-me muito mais apaixonada. Porquê? Porque eu adoro pessoas. Eu adoro estar com pessoas, adoro conversar, adoro ambientes onde estou com pessoas. Sou uma pessoa altamente festiva, então gosto muito de trocar experiências, de aprender, e nada como estar com pessoas para isso ser possível. Então acho que, de uma forma geral, esta é a Márcia a nível profissional. Mas eu achei curioso, Sofia, se me permite. Claro. Por enquanto ela falava formada, pelo menos a licenciatura em Direito, depois teve a pós-graduação, mas também trabalhou na área de qualidade. Lembra-me um bocado o caminho que a Alia, que esteve connosco, da Fidelidade, também é advogada, de formação. Sim. É uma transição que não é fácil, porque quem é formado em Direito está habituado às balizas da lei, da legislação, e quando vai à área de recursos humanos, pode, e alguns até são assim, tendem a implementar procedimentos limitados, sem a parte estratégica de gestão de recursos humanos, sem a parte da inovação, sem a parte do bem-estar, que não é legislada. Até pode parecer um encargo que é dispensável, mas muito pelo contrário, quer a Márcia, quer também a Alia, são pessoas com uma visão de recursos humanos para além do legal, do legislado, conseguem encontrar espaço. Como é que isto chega a acontecer? Bem, eu acho que, primeiro, o curso de Direito é um curso que nos é multifacetado, ele abre-nos portas para muita coisa, até para quase tudo que a gente quiser fazer, eu acho. E isto aliado a gostar de pessoas e a sentir que a gente pode participar na transformação de pessoas, porque eu estou, veja só, eu estou no Moza, desde que o Moza tinha 30 pessoas, depois de 6 meses do Moza abrir, não é? E hoje o Moza tem quase 1000, né? Exatamente. Então, fui estando dentro do banco e a ver o crescimento do banco, e é incrível como os recursos humanos deixou de ser uma área meramente administrativa, como foi durante muitos anos, e tornou-se estratégica. E eu acho que esse desafio de tornar os recursos humanos estratégicos uma área estratégica, eu acho que me apaixona. Eu adoro sentir que todas as decisões têm que ter sempre a visão de como vai ser impactado na vida das pessoas. As decisões todas que as organizações tomam. Então, e não só, o direito também aplica-se muito em recursos humanos, o direito de trabalho. Obviamente, sim. Não é? E quando nós falamos com pessoas, tudo aquilo que é... Nós a nível de recursos humanos, mexemos com tudo que é a vida das pessoas. Se é direito de família, a gente aplica. Se é direitos reais, a gente aplica. Quer dizer, eu acho que o próprio direito civil. Então, eu penso que o direito dá-nos ferramentas para conseguir lidar, tendo aquela base do que é o certo dentro das balizas, mas também de como a melhor forma de interpretar aquilo que está na lei, de forma que a gente possa ter um resultado mais positivo, não é? Ter um impacto e poder, às vezes, é só uma questão de interpretação. Às vezes as pessoas já querem ser muito retas, mas
Mas já onde- foi. Outros e há muitas formas e outros caminhos de fazermos a interpretação da mesma lei, mas em benefício daquilo que é para as pessoas, quando as pessoas possam ganhar mais. Ok. Então eu acho que é uma excelente combinação, na verdade. E depois ali há algo interessante que é conhece o negócio como a palma da sua mão, que é passou por todas as áreas e é importante precisamente o RH conseguir falar sobre o negócio e não só falar da sua área, não é? Que às vezes é um bocadinho o que o RH peca, é que tem uma visão às vezes muito Sim. limitada e não é uma voz ativa quando se tem que tomar decisões. No seu caso, No meu caso, por acaso, é ao contrário. Não é? Temos Exato. uma voz muito ativa e felizmente, a nível da minha equipa, somos muito ouvidos. E como temos esta tendência para a disrupção, de criar o novo, de sermos assim um bocado atrevidos, Yeah. e felizmente também temos uma administração que se identifica muito com aquilo que são as nossas propostas. Eles também se sentem desafiados e também apostam, ajudam-nos. Então, acabamos falando sempre a mesma língua. Claro, temos sempre que argumentar e, claro, temos Ok. sempre que pôr a parte dos números em cima da mesa para mostrar que as nossas ideias vão trazer mais números ao banco, né? Mas eu acho que é um bocadinho por aí. esta mudança que falou da designação do Departamento de Direção de Recursos Humanos para a Direção de Pessoas, coincidiu com alguma mudança, alguma mudança que percebeu que tinha que acontecer? Sim. Houve algum momento marcante que precipitou esta mudança? Houve, sim. Primeiro, porque quando começamos a desenhar uns recursos humanos mais para o estratégico, começamos a perceber que havia ali alguns desafios, mas o Covid foi determinante. Yeah. O Covid foi determinante. E eu tive a sorte ou o desafio de entrar para os recursos humanos um bocadinho antes do Covid. Então foi desafiante porque eu acho que foi aí que começou o boom da importância das pessoas. E começamos a perceber que não só o apoio que nós dávamos normalmente, né, às nossas pessoas, aqueles apoios mais formais, tínhamos que dar um apoio social. As pessoas começaram a sentir necessidade de falar um bocadinho sobre os seus problemas, de trazer aquilo que eram as suas preocupações. Apoio emocional também. Exatamente. E começamos a perceber também que uns precisavam de ajudas diferentes dos outros e que muita gente trabalhou de casa, mas nós temos muitas pessoas que trabalham completamente fora da cidade, ou têm problemas de acesso à internet ou de qualidade da internet não ser a mesma, enquanto que temos alguns profissionais que tinham um escritório em casa para trabalhar, os outros estavam com os filhos em casa, Yeah. com os maridos em casa, tinham que estar ali a trabalhar, ao mesmo tempo cozinhar, gerir os miúdos, dependendo da idade que os miúdos tivessem. Então começamos a perceber, ou começou a ficar mais acentuado a diferença da realidade em que as nossas pessoas viviam, mas todos em prol daquilo que era o dever profissional, né? Mas os desafios eram diferentes. Então eu penso que isto é que trouxe esta necessidade de trazer uns recursos humanos mais afinado às pessoas, e para que elas conseguissem sentir que dentro do banco elas tinham uma área em que pudessem não só falar das suas dificuldades de trabalho, mas também das dificuldades sociais que estavam a passar. Yeah. E eu acho que foi um bocadinho isto. Muito bem. Como eu dizia no início, Márcia, tem a honra, não é, de poder participar como oradora neste congresso internacional. Eu acho que falámos que foram 50 mil pessoas o ano passado. Sim. Este ano espera 60, 70 mil Exatamente. profissionais de todo o mundo e vai poder ter um palco só para si. Vai representar Moçambique e nós sabemos que Moçambique estará muito bem representado. Obrigada, é um desafio. Estaremos lá, mesmo nós Sim. estando, sabemos. Eu acho que vai dar para acompanhar online. Não sei, eu estive ali a ver, mas se calhar não. Mas vi lá a fotografia da Márcia, dos convidados. Sim. Ano passado teve como participante. Sim, Este eu ano. tive há 2 anos como participante e eu fiquei maravilhada com aquilo. Aquilo é uma espécie de uma facinha só de RH. Desde empresas, pessoas, a todos os níveis, desde professores, doutores, a profissionais de RH, estudantes de RH, é assim, um mundo, escritores, autores. Os melhores estão lá. Os melhores estão lá. Pronto. E no ano em que eu fui eram 30 mil. No ano passado eles fizeram 50 anos, que é a CONAR, né, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, que é em São Paulo.
e foram 50 mil. E eles este ano esperam 70 mil porque chegaram ao ponto de ter que aumentar mais um pavilhão. Tanta é a procura e o impacto daquela conferência. E vão todas as pessoas, vão pessoas de toda a parte do mundo. Sim. Os gurus todos estão lá. Sim, e os temas não se esgotam. E parece-me que o seu tema vai ser, já falámos nisso, que é a liderança humanizada. Exatamente. Então fale-nos um bocadinho, ou muito, vá, um bocadinho vai ser pouco, porque já sei que pouco tempo vai ter para falar. Defender a sua tese. Mas sem entrar, mas o porquê, não é? Este tema assenta que nem uma luva, não é? Em si. Sim, sim. Por acaso foi, e por acaso traz um que é liderança humanizada, mas é o poder da vulnerabilidade e das fragilidades. Ou seja, nós muitas vezes como líderes e quando nós somos líderes humanizados, nós temos uma tendência para ser muito mais humanos, obviamente. Uma tendência não, é natural. A gente aposta em ser mais humanos e isto requer que nós tenhamos empatia, não é? Pormos muitas vezes no lugar dos outros e até sermos vulneráveis. Porque às vezes para as pessoas, para entendermos as pessoas ou para as pessoas nos entenderem, a gente põe-se disponível para falar até sobre algumas coisas pessoais nossas, para a pessoa perceber às vezes que não está sozinha naquilo, que eu já passei por isto, ou temos um colega que já passou por aquilo, e assim não se sentir sozinha e até, olha, eu quando passei por isto fiz assim, assim, e a pessoa vai tendo, pronto, inspira-se em como também resolver os seus problemas. Então, muitas vezes, isto pode ser visto como uma fragilidade, ou seja, o facto de nós sermos vulneráveis, as pessoas olharem como sermos permissivos, ou sermos mais frágeis, ou mostrarmos, não termos aquela, né, aquela firmeza. Mas eu quero trazer para esta conferência, né, para este que é o desafio da minha palestra, é o poder de seres humanizado, seres um líder humanizado, mas as tuas fragilidades, as tuas vulnerabilidades seriam uma força e não uma fraqueza. Sim, usar a vulnerabilidade ou as fragilidades, não como fragilidade, mas como uma força. Exatamente, o poder que isso traz. Porque às vezes parece, é o que eu estava a dizer, parece que somos mais frágeis, mas traz mais união e equipa. Aproxima as pessoas. Aproxima as pessoas. As pessoas se conectam num nível muito mais íntimo, muito mais profundo do que quando se trata apenas de relações superficiais. Exatamente, porque aqui é apostar na relação, né? E na confiança. Nós temos que apostar na relação e na confiança para conseguirmos ter aquilo que mais queremos nas nossas equipas, que é que elas se desenvolvam, que elas tenham performance, mas que elas também se sintam bem onde estão. Porque nesta exposição da vulnerabilidade, há um nível que, se eu conhecer a pessoa em termos de suas vulnerabilidades no seu íntimo, eu dificilmente me vou tornar inimigo daquela pessoa. É verdade. Há uma certa camada que, se a pessoa conhece de mim e eu conheço dela, nós já estamos conectados quase para sempre ou de forma muito mais forte. É verdade. Então, sim, as vulnerabilidades podem ser um elemento poderoso para quem pretende ser um líder humanizado. Sim. Que é mostrar às outras pessoas que eu sou humano como vocês. Exatamente. E também consegui isto. Ou sou humano como vocês, eu não consigo isto, preciso de vocês. Exatamente. E nada como aproximar, e para uma equipa ter sucesso, nada como estar próxima e ter confiança, existir a confiança entre todos, né? Porque é o que estavas a dizer. Quando nós mostramos a nossa vulnerabilidade, nos permitirmos ser vulneráveis, nós aproximamos as pessoas e elas aproximam-se de nós. E é muito mais fácil termos alguém da nossa equipa que esteja com algum problema e venha muito mais facilmente a nós para falar sobre esse problema e a gente entender porque que uma e outra coisa não está a correr bem ou porque que ele agora anda mais calado. E também aprendemos outra coisa, que com cada pessoa nós temos uma forma de falar diferente. Por exemplo, com alguém mais frágil ou mais sensível, nós vamos a falar de uma maneira. E se calhar a forma como a gente vai falar vai ter um efeito positivo nela ou um efeito negativo. E às vezes as pessoas dizem na equipa, esta líder é mais simpática com aquela pessoa e é mais dura comigo. Mas é preciso também ser uma líder que consegue ler até que ponto
eu posso ser mais dura aqui, mais levezinha ali, mas para conseguir tirar o melhor que eu quero da pessoa que está ali na Naquele equipa. momento. Porque há pessoas que também é preciso ser um bocadinho mais imponente e às vezes as pessoas trabalham melhor assim. Yeah. Com outras não, ficam logo, né? Até ficam com vontade de Yeah. afugentar porque a pessoa acabou sendo muito agressiva ou o que for. Então é preciso saber jogar e balancear muito isto. Eu acho que na liderança humanizada, acho que esta é uma dos maiores desafios que existem, é conseguirmos conhecer as pessoas e saber como falar com elas para tirar o melhor delas. Yeah. E um colega nosso que dizia também do poder do pedir. É. O poder do pedir. Sim, é o Lério, não O Lério. Exato, poder, o Olha, Lério. por acaso, o Lério, eu poder do pedir. deu essa palestra no Mosa, por acaso. sim? Sim. Sim. Nós também. É uma magia aqui. Sim, é verdade, o poder do pedir é Exatamente. mesmo. Então, e como é que nós fazemos? Eu já percebi que vive isto, não é? Não estamos só a falar, a Márcia vive o que está a dizer. Como é que se faz este equilíbrio? Não é? Como é que se para esta linha entre da empatia e das métricas e da performance? Porque corremos o risco, de facto, de sermos vistos como permissivos, bonzinhos. É aqui este equilíbrio, como em tudo, é difícil, não é? E é um desafio, porque nós somos humanos, né? Somos líderes, não sabemos tudo. Todos os dias aprendemos, mas eu acho que é preciso muita inteligência emocional para conseguir separar, porque temos as regras, temos os processos que têm que ser cumpridos, mas também temos as pessoas. Então eu acho que é preciso muita maturidade profissional para chegar lá. E eu penso que mesmo as pessoas com muita maturidade, há sempre um de outro que falham, porque nós somos humanos. Nem sempre nós estamos com a mesma disposição, não é? Yeah. Mas quando a gente falha, se calhar o importante é sabermos pedir desculpa, saber recuar numa decisão mal tomada, porque não foi a melhor. E eu, por acaso, aprendi isso com um dos meus líderes, que houve uma vez que eu estava a insistir num caminho e ele não gostou. E eu naquele dia até cheguei a casa e disse, meu Deus, eu acho que é hoje que me despedem. Eu acho que exagerei na minha argumentação e eu acho que é hoje que me tiram dos recursos humanos. E aquilo foi uma discussão que eu estava entre administradores. Eu era a única que era diretora, os outros 3 não administradores. Então fui para casa e engraçado, às 19 e tal, entrou uma mensagem dele a dar-me razão, a pedir-me desculpas, a dizer por irmos pelo caminho que eu tinha sugerido e deu conhecimento aos outros 2 administradores que estavam em sala. Aquilo para mim foi um ensinamento. Eu no dia seguinte fui bater à porta dele e disse, o doutor ensinou-me o que é ser líder e o que é, se às vezes, recuar só porque fomos pensar melhor. Né? Escutar. Escutar, fazer a escutativa, porque naquele momento eu não queria ouvir ninguém, né? E depois foi, repensou, e há pessoas que têm dificuldade nisso. Há pessoas que decidiram, sabem até que tomaram uma má decisão, mas por orgulho ou por imaturidade não cedem. Vão até o Não é? Vão até o Orgulho por ego, né? É o ego, exatamente. sim. Ficam ali e mantêm-se. É preciso chegar a um certo nível de maturidade para perceber que a minha carreira não pode ficar prejudicada por uma má decisão, nem as outras pessoas podem ficar prejudicadas porque eu quero defender um ponto. Porque o essencial não é eu ter razão, é a causa ter efeito, é o problema que se está a tratar ser resolvido. Exatamente. Seja por uma solução que saiu de mim, ou uma que saiu de uma outra pessoa. Sim. E também reconhecer que nós não temos as melhores ideias do mundo. Há quem pensa diferente e esse diferente pode ser melhor do que eu penso. E hoje vamos pelo caminho que a pessoa propõe, amanhã iremos pelo caminho que eu proponho. Ou talvez amanhã voltaremos a ir pelo caminho que a outra pessoa vai propor. Exatamente. Vai levar um mês até eu ter uma ideia que vim. Portanto, é esta humildade de saber que isto não é uma luta de egos, não é uma luta de orgulhos, muito pelo contrário. A missão, o objetivo Sim. é que é o que nos move.
e não os nossos sentimentos, os nossos individualismos, como tal. Aliás, como disseste no início, é saber defender o coletivo do que os meus objetivos No pessoais. início É não verdade. estava gravado, Ah, ainda essa não estava conversa gravado, boa mas pronto, estávamos estava a ter, falar. eu espero que eles tenham gravado. A questão de Nós. valorizar Sim. o objetivo coletivo do Sim. que os meus objetivos individuais. É o que leva as pessoas a terem maturidade de saber que, sim, aquela ideia talvez eu agora penso melhor, ainda vou a tempo de mudar de curso. Mas lá está, há uma teoria de custos-ganhos, gastos, aquela teoria que geralmente nós vemos muito as pessoas, é só ter um exemplo, quando as pessoas começam a construir uma casa, não comprou um terreno, começou ali a fazer as suas fundações, levantou as primeiras paredes e depois veio uma chuva grande, mostrou que afinal de contas o teu terreno está mal localizado. O que é que tu vais fazer? Já gastaste uns 100 mil, 200 mil ali. Vais deitar aquilo tudo embora e vais procurar um outro terreno, ou vais meter outros 200 ou 400 mil a tentar corrigir, a fazer o aterro, não sei o quê, E acabar mais fundo. sim. ou a cavar mais fundo, ou pôr mais terra, Sim. e depois disso, um ano depois, virá outra chuva, que talvez não vai afetar a tua casa, mas vai bloquear a tua zona, não vais conseguir nem sair. E talvez quando finalmente pensares em mudar de bairro, terás gasto muito mais dinheiro ali do que se tivesses parado ao primeiro sinal. É verdade. Então, essa maturidade que a Márcia estava a falar, de logo no primeiro sinal de que, se calhar aquilo que eu defendi naquela reunião não é a melhor opção, deixa-me mudar de curso antes de ter vários outros custos que lá à frente sempre vou deitar fora. Então, antes vale eu mudar de caminho, de direção agora, então, e ele ligou logo para si. É verdade. Yeah. É Sim. verdade. E isso fez-me aprender também a fazer o mesmo com a minha equipa, né? Eu tenho uma coisa, eu gosto muito de ouvir a opinião da minha equipa. Relativamente a certos assuntos, eu quero a opinião daquelas pessoas que eu sei que dominam, às vezes até melhor do que eu, certos assuntos. Yeah. E aprendo sempre todos os dias com eles por causa disso. Então gosto muito de ouvir as opiniões. E depois, e às vezes elas divergem muito, mas o que é que faz? Permite que eu tenha uma visão maior, não é? Faço até um bocadinho de advogado do diabo, para ir vendo os cenários todos, Sim. e isso ajuda-me muitas vezes a tomar decisões mais sensatas. Então, eu gosto muito da democracia, mas ela também tem que ter o limite. Obviamente. Porque Há um momento em que alguém tem que decidir. fica ali a ouvir e as decisões não são tomadas, exatamente. No seu caso, este episódio que estava a falar acabou por ser saber mais algo sobre o seu líder. E aqui, tocando um bocadinho num dos pontos que nós gostávamos de desenvolver consigo, porque eu sei que tem uma opinião muito particular, que é a questão do feedback como uma ferramenta de desenvolvimento dos outros, de retenção de talentos. Houve algum feedback, Márcia, que a tenha marcado, que tenha sido um virar de páginas, que tenha recebido? Eu recebi um feedback muito caricato. Eu, por exemplo, tive sempre bons feedbacks. Por acaso, sempre tive a sorte de ter bons líderes. Mas houve um em particular que me surpreendeu. Porque o feedback que eu tive foi: a Márcia é muito rápida a fazer as coisas. Às vezes, não precisamos ser tão rápidos. Às vezes temos que ponderar um pouco mais, demorar um pouco mais com as coisas. E às vezes isso ajuda a tomar outras decisões. Eu fiquei a olhar para... Yeah. Porque parece é um contrassenso. Exatamente, eu achar que ser rápida, tomar decisões rápidas, fazer as coisas rápidas, sempre dentro do tempo e tal. Quer dizer, superando até o tempo que me foi dado, era do melhor que eu tinha. E não estava à espera de ouvir aquilo. Mas aquilo de facto mudou a minha perspectiva, principalmente por estar em recursos humanos, não é? E nós temos que ser um pouco mais ponderados e mais, como é que eu posso dizer, termos mais cuidado naquilo que são as decisões, porque todas as nossas decisões mexem com a vida das pessoas, Yeah. né? Seja ela profissional, seja ela social. Às vezes uma decisão sobre a vida profissional de alguém afeta a sua vida social. Sem dúvida. Então temos que ter sempre este balanço e ter esta noção. Yeah.
Então eu acho que foi um bom aprendizado para mim. E mudou alguma coisa nesse ritmo? Mudou. Mudou. Comecei a balancear um bocadinho as coisas e a separar os assuntos. Os assuntos que têm que ser mais rápidos, que de facto têm mesmo que ser mais rápidos, e aqueles que se calhar é preciso ponderar um pouco mais, ouvir uma opinião ou outra, nas pessoas que eu mais confio, em pessoas até fora da minha organização, sem dizer, claro, os nomes, mas Sim. telefonar para um Vicente, telefonar, não é? Para dizer, olha, estou numa situação assim, sem dizer nomes. Como é que farias na minha situação? Telefonar para outro profissional de RH, ouvir ali umas opiniões diferentes, pessoas que já viveram outras coisas e aí ponderar melhor uma decisão que tenha que ser tomada ou até uma proposta que eu tenha que levar. Eu gosto muito do benchmark, ver o que é que os outros estão a fazer, perceber. Até posso decidir a fazer uma coisa completamente diferente, mas gosto sempre de ter ali uma noção do que é que está à volta. Mas ciente de que até posso fazer uma coisa diferente. Sim, é um caminho diferente. Sim. Exatamente. Sim. Às vezes, dar um dia ou dois a uma decisão é sempre bom, principalmente quando envolve pessoas. É verdade. Porque aquela pessoa que veio pedir um auxílio qualquer, ela própria, no dia seguinte, pode mudar de opinião e voltar atrás. Então, dar esse tempo para decisões que têm a ver com pessoas... Ou até teres oportunidade de teres informação adicional. Informação né? Teres mais informação para melhor decidires sobre aquela situação. Quando se fala de feedback, Márcia, o que é que acha que ainda falta nas nossas organizações? Quando falamos de feedback, por exemplo, entre colegas, entre líderes, a gente pensa sempre do feedback do líder para o subordinado, não é? Sim, e não subordinado para o... Exato, e entre líderes. Eu acho que uma das coisas que eu acho que faz falta é o feedback contínuo. Não esperar pelo momento da avaliação, seja ela semestral ou anual, para se dizer as coisas. Então eu acho que é importante termos o feedback e ir sempre falando com as nossas equipas, olha, aqui não estás a fazer bem, que é para ir ajudando também ele a desenvolver e até no fim de um ano poder ter uma avaliação melhor. Então eu acho que isto faz muita diferença e infelizmente muitos profissionais que lideram equipas esperam pelo anual ou pelo semestral para acumular tudo, né? E depois é o feedback construtivo, que eu acho que é essencial. Porque nós temos, mas o feedback, há um feedback que tem que ser nas duas vertentes. E muitas vezes a tendência natural é dizer aquilo que não está bem. Isto não está bem, as duas oportunidades de melhoria têm que ser estas, ok? Vamos fazer um... corretivo. O corretivo. O punitivo até às vezes. Dependendo da situação. Mas o feedback positivo de estás bem aqui, fizeste bem aqui, well done. E aquele well done que a gente tem que ir dando ao longo do ano. Cada vez que a gente vê que alguém da nossa equipa fez bem uma das tarefas, uma das atividades, conseguir dizer na hora e de preferência reconhecimento em frente de todos, não é? Eu tenho assim eu normalmente mando um e-mail para todo o grupo da minha, mas formal. Em vez de pôr no grupo do WhatsApp, porque nós também temos um grupo do WhatsApp, ponho mesmo por e-mail para o well done ficar e todos verem partilhado. O que é que aquela pessoa, porque mais uma vitória. Então eu acho que isso estimula muito, porque eles vão vendo que no dia a dia eu vou valorizando aquilo que é o seu trabalho, que é a sua performance, e quando não está bem, chamar a parte. Tens que melhorar, isto aqui não fizeste bem, tens de ter atenção a isto, que é o princípio da liderança, o princípio básico da liderança, né? Então eu acho que o feedback positivo é muito, e o comemorar, o saber comemorar, eu acho que nós não temos muito isto. Não sei se é cultural ou acaba sendo um desafio, mas sempre que a gente faz bem, ou alguém da nossa equipa faz bem, ou atinge uma meta, eu acho que é importante comemorar na hora. Não esperar um ano para dizer que a pessoa... né? E é isto que tem sido um desafio, eu acho. Que é ir dizendo na hora, ir elogiando na hora também. Atribuir as pessoas. Mas... E é uma forma também de valorizar as pessoas, né? Sim. Sabendo que o contributo que elas fizeram ou fazem é valorizado, é visto. Eu lembro-me quando estava na Ernest de um líder que veio de Portugal na altura e disse que fez uma coisa e ele me pediu e eu fiz um trabalho qualquer
E ele depois disse obrigado pelo trabalho. Eu disse, não de nada. Ele disse, não, eu sempre tenho que dizer obrigado por o quê? Não basta dizer obrigado, eu sempre tenho que dizer obrigado pela água, obrigado pela ajuda, obrigado pela folha, obrigado, e sempre tem que colocar o motivo pelo qual ele está a agradecer. Ok. Ele é que te disse isso. Ele é que me disse isso. Quando ele disse obrigado pela ajuda, eu disse de nada, ele disse não, é de alguma coisa. E depois explicou. Ok. Interessante. Yeah. Uma forma. Yeah. Normalmente só diz obrigado. E eu passo a fazer Sim. sempre que me lembro, obviamente. Que E percebes, não é? sim, não, eu percebo Porque a que- diferença do objetivar o obrigado. Sim. Qual é o objeto que me leva a dizer obrigado? E de um obrigado vazio, Sim. automático. Obrigado por aquele Às trabalho. vezes só por educação. Obrigado por vir me Exatamente, buscar. sim. Obrigado pelo jantar. Obrigado pela chamada. Sempre colocar o Por teres motivo pelo qual ouvido. obrigado For. por me ouvir. Faz toda a diferença. É verdade. E é só mais uma palavrinha. Uhum. Mas porquê que é tão difícil sentarmos e conversarmos com uma pessoa? É porque temos que aprender, é algo que se aprende, é algo que... Eu é acho, preciso Sofia, vontade. se me permites iniciar a resposta dessa pergunta, nós às vezes temos dificuldade de ter essas conversas porque há uma tendência natural nossa egoísta de falar do que de ouvir. É só te lembrares quando estás num jantar com amigos ou numa conversa, quando alguém diz eu fui ao supermercado e depois a outra pessoa logo vai começar a dizer eu também fui e comprei. Cada um de nós quer ser o protagonista. Daí a dificuldade de conversarmos e ouvirmos a fundo o que é que o outro tem a dizer. Eu tenho um filho que estuda e depois a outra, para minha filha também veio. Eu estou cansado. Não, eu também. Eu também. É uma tendência natural das pessoas Como é fazer importante isso. isso? Yeah, então é essa tendência que torna as conversas um bocado vazias e para mim, eu em particular perco qualquer interesse de meter, porque se eu tinha alguma coisa a falar, alguma experiência a partilhar e o outro quer entrar no meio para mostrar que também já teve uma experiência semelhante ou melhor, porque pode ser, Sim. sabe? Eu vou dizer, tive de férias, fui a Belém, não, eu nas minhas férias fui a Durban. Ok, Mas agora eu estou a queria falar- falar de Belém. Explicar porque coisa que aconteceu no Bilene, por acaso. Exatamente. Então, sim, a É resposta, para verdade. mim, é a resposta à pergunta que Ego, fizeste. não é? É Gostamos o mais de ego. ser ouvidos. Queremos ser os A protagonistas. escutativa, a escutativa é um desafio muito grande, principalmente para pessoas que gostam de falar. Aprender a escutar ativamente e não só ouvir, mas ouvir para perceber é um desafio para todos nós, mas principalmente para as pessoas que gostam muito de falar. Yeah. Então, desenvolver isso, é preciso estar muito consciente para conseguir desenvolver a escuta ativa. Sim. E a partir daí é incrível como nós aprendemos tanto. Muito. Não é? Sim. Muito. E às vezes o silêncio é mais pedagógico de qualquer palavra. Às vezes a ausência de feedback ou o silêncio pode ser um feedback. Sim. Yeah. Não é? Yeah. Eu Pode, concordo. É revelador. informativo. Sim. E ele até pode ser visto até em duas vertentes. Porque uma coisa é, o silêncio pode ser interpretado como algo omisso, né? Que nós vamos omitir esta situação para evitar conflitos. Mas também tem este lado pedagógico, que é dar um tempinho para as pessoas caírem em si, pensarem melhor e darem-se a oportunidade de ver as coisas por um outro prisma, né? Então esta é a parte pedagógica que a gente tem e que muitas vezes nós queremos com o silêncio, né? Ok. Mas às vezes é esta outra vertente, que é não querer conversas difíceis, Yeah. e às vezes isso pode afastar também. Afasta-se. Isso é algo que nós aprendemos com os mais velhos. Estávamos a falar há bocadinho também. Eles são capazes de ouvir ou então ficarem calados e dizer vais errar, vais cair, havemos de voltar a conversar, mas dá esse espaço, não era? Sim. Que é algo que nós... Sim, a gente já vem dos nossos pais, né? Não faças isto porque não sei o que, não sei o que, vai-te acontecer isto. Não subas nada porque vais cair. Um dia... Às vezes é preciso deixar cair para perceber que não vale a pena subir mais na árvore. Sim. Dependendo daquilo que forem os danos, nós percebermos também os riscos associados, porque se nós percebermos que o nosso silêncio vai fazer com que a pessoa saia muito prejudicada,
se calhar é melhor ter a conversa difícil, é melhor falar. Mas às vezes a gente mete, este tema é melhor deixar ele cozinhar sozinho. Ou às vezes eu preciso de cozinhar sozinha também, preciso de pensar melhor, preciso do meu próprio tempo para amadurecer e depois preparar melhor para a conversa que tiver que ter. Ou não ter. Ou chegar à conclusão que às vezes é possível não ter. Sim. Isso também acontece. Mas que o silêncio não seja sabotagem, não é? Sobretudo Sim. quando estamos a falar dentro das equipas. Não é? Sim, exatamente. Agora, muito se fala no feedback 180, no feedback 360 e as grandes empresas estão nesse processo de transformação. Uns dizem que o 360 é melhor, outros dizem que introduz subjetividade, ou seja, que é precisamente o oposto daquilo que nós queremos. A Márcia está a rir porque tem uma opinião sobre isso. Então, queremos conhecê-la. Eu acho que eu durante muito tempo, eu falo mesmo por mim, achava que sempre que ter o modelo 360 era o melhor modelo. Mas quando comecei a pesquisar um bocadinho mais, de facto o 360 dá-nos uma visão muito mais ampla daquilo quando nós estamos a avaliar alguém. Mas ao mesmo tempo, se não forem bem escolhidos os pares ou quem tem que dar os feedbacks, quem tem que avaliar, pode se tornar subjetiva. Eu acho que é preciso muita maturidade para ter um 360. Sim, aí é preciso muita maturidade. E, por exemplo, se for para avaliar, por exemplo, uma liderança, alguém que é líder, é preciso até, quando chega a parte dos pares, né, da avaliação entre pares, escolher pares que trabalham diretamente com aquela pessoa. Porque se a gente escolhe pares que não têm muita relação, caímos aqui num erro. E a subjetividade, depois fala-se alguém que não gosta de nós, depois acaba sendo... Então é preciso ter muita maturidade aqui, é preciso as pessoas serem muito profissionais e é preciso apostar também informações dentro das organizações para as pessoas estarem à altura de poderem ter este tipo de avaliação 360. E deixa-me só acrescentar que não se trata apenas de maturidade dos profissionais para fazer, mas também a maturidade organizacional. É verdade. Há quanto tempo a própria organização já conduz o processo de avaliação de desempenho? Quais são os erros que já tiveram no passado e que aprenderam? Como está montada a árvore? Como é que são ali as hierarquias, grupos de trabalho, quem avalia quem? É preciso garantir que a organização em si também esteja... Não podemos ter uma organização que nunca fez avaliação de desempenho sequer e quer logo começar com 360. Exatamente. Ainda não tem maturidade para chegar lá. Acaba sendo até um processo evolutivo, né? Nós temos o processo que é o processo normal. Normal, 90 graus. Os 90 graus. Eu, por acaso, gosto muito do 180. Gosto muito do 180 porque não só o avaliador dá a sua avaliação, como também recebe. É sempre mais fácil dar o feedback da avaliação a um avaliado, não é? Mas receber o feedback, a pessoa já é líder, já é responsável por uma equipa a receber, também requer maturidade. E a forma construtiva como a informação tem que ser passada, tanto de um lado como do outro. E se calhar quando nós começamos a ser avaliados pelos nossos avaliados, não é? Que se tornam nossos avaliadores, começamos também a ter noção de qual é a melhor forma de, quando chegar a nossa vez de dar o feedback, sermos mais construtivos. Porque quando a gente sente na pele a forma como as pessoas falam connosco ou como nos passam a informação é importante. Então, temos que ser líderes maduros, sim, para poder perceber o que é que também não está bem em nós, que temos que melhorar, mas a passagem da informação de forma construtiva é essencial, tanto de um como para o outro, na minha opinião. Falávamos há pouco que o banco está no top 10 e tem o selo de qualidade do Elite Employer. Isto não é também por acaso, não é? Eu acredito que esta questão da cultura de feedback seja algo que vos caracteriza, não é? O que é para si negociável numa cultura de excelência e numa cultura alinhada com um Elite Employer? Porque a Márcia tem tido um papel na construção também deste... Eu acho que é pôr as pessoas no centro das decisões que são tomadas.
e percebermos, quando nós fazemos a nossa política de compensação e benefícios, que impacto vai ter quando a gente quer fazer um corte sobre algum subsídio ou acrescentar algum subsídio, ter sempre noção do impacto que isso pode ter para as pessoas que estão na nossa organização. Então, acho que isso é uma das coisas que são essenciais. Agora, o que é inegociável? Sem dúvidas que a transparência. A transparência. Sim, nos feedbacks, eu acho que é muito importante nós sermos transparentes e dizermos de facto as coisas que têm que ser ditas. Yeah. Não é? A forma como nós o dizemos é que está o É segredo. o que Se nós quisermos tirar o máximo daquela pessoa, nós temos que saber como é que vamos falar. E isto é uma coisa que vem com o tempo. Eu há 5 anos não falava com a minha equipa como eu falo hoje. E aprendi que para umas certas pessoas têm que falar de uma forma e com outras falar de outra. Então, mas ser transparente é essencial. É preciso nós conseguirmos dizer o que é que está bem e o que é que não está bem. Yeah. Márcia, mas uma pergunta. Olhando para Moçambique, obviamente que ser elite employer e manter esse status tem o seu custo. O que é que vos custa? E quando digo o que é, estou a assumir que hajam custos financeiros diretos, Sim. mas também outros imateriais, como tempo, Sim, pessoas, investimentos, Sem equipamentos, enfim. O que é que vos custa e também qual é o benefício de serem um elite employer? Bem, vou começar pelo benefício. Yeah. O benefício é, por exemplo, tornar a marca mais forte, que eu acho que torna a marca mais forte, que é um lugar bom para se trabalhar, tem um bom ambiente de trabalho. É uma forma de retenção, Yeah. sem dúvidas, porque o bom ambiente, às vezes as pessoas não saem, têm melhores propostas salariais, mas não saem por causa do bom ambiente que têm. Yeah. Então eu acho que o bom ambiente de trabalho também é essencial. Agora, o que é que nos custa? Custa-nos algumas coisas, mas, por exemplo, temos que ter uma política de compensação e benefícios muito de acordo, tendo em conta a concorrência que também existe no setor bancário, não é? Eu não posso ter uma política de compensação e benefícios que seja muito aquém daquilo que é a prática, mas também tem que ter ali algumas coisas diferentes, né? Para poder cativar quem entra e cativar quem está. E eu acho que também é importante nós percebermos nas nossas organizações que nem sempre o facto de uma organização da área bancária, né? Vamos falar do mesmo da financeira, né? Significa que a minha organização vai valorizar, porque às vezes a gente tem tendência a como aquilo fez também vou fazer. Então se fez eu também vou aproveitar. E depois na organização aquilo não ter impacto nenhum e isso ser irrelevante para as pessoas ter aquilo ou não. Por isso é que as pesquisas de clima acabam sendo muito importantes. Yeah. Porque é a partir dali que a gente percebe se está aí pelo caminho certo e até recebe. Nós pesquisas de clima, por acaso, tem sempre ali uma pergunta aberta para cada um dar a sua opinião, para a gente ver o que é que foi mais pedido para ver. Mas, e isso tem um custo. Tem custos porque se nós quisermos ter uma política de compensação e benefícios, quisermos apostar na carreira das pessoas, isso implica formações. As formações custam. Exatamente. Mas uma coisa interessante também é que nós também podemos ensinar as nossas pessoas a autoformarem-se e a perceberem que nem sempre a organização é que tem que fazer a formação sobre tudo. Porque uma organização vai sempre fazer aquilo que é massivo, né? Que vai abranger mais. Mas depois E que é benéfico para a própria organização. Em primeiro lugar. Exatamente. Mas depois tem aquelas muito específicas que nós próprios sabemos como profissionais que nós precisamos. Eu acho que preciso aprofundar um bocadinho mais ali. E aprendemos a autoformar-nos e percebemos que nós não estamos a autoformar-nos só para a organização, mas para nós próprios crescermos. Yeah. Então, mas pronto, sim, isto são custos. Formação é custo, fazer os pagamentos, subsídios todos que existem na banca e que é conhecido, são custos, mas também há uma coisa que se chama salário emocional, que nós também temos estado a apostar muito, e que tem muito impacto também.
Yeah. Embora pareça que não tem um custo financeiro, até tem, porque ele é... Tem sempre. Tem sempre. Tem A sempre. partir do momento em que eu digo ao meu colaborador que cada um pode tirar o dia do seu aniversário, significa que aquele colaborador naquele dia não vai Não, trabalhar, ele- mas é um dia pago, Sim, né? A gente Sim. não desconta. sim. A gente conseguiu dizer que existem 4 dias por ano de day off que as pessoas podem ir para tratar dos seus assuntos pessoais. Não, Quais parece são que esses? não. É o aniversário? Não, é 4 dias. No, Tens que tratar do teu terreno, fora das do teu férias. Aniversário. fora das férias. férias das férias, dos casamentos, das E aniversário? licenças. Todos esses. Ok. Tens Ah, ok. 4 dias que é. Eu vou ao Mozart. Preciso. Estamos- É, exatamente. E as pessoas valorizam muito isso. Ok. Os tipos têm que tratar às vezes a gente sai para ir tratar de um doate. Leva quanto tempo? É um dia. Né? Para tratar de um terreno, para tratar Um BI. um BI, Yeah. uma carta de condução, Isso é verdade. que é a realidade do país. E às vezes, e essas coisas têm que ser tratadas na hora do expediente, Sim. não é? Então, quando a gente traz este tipo de ofertas, Olha, né? isto é uma excelente sugestão. Exatamente. Bem-vindo lá. Obviamente que há outras organizações que dão períodos de licença mais prolongados. Exatamente. Paternidade, maternidade, mesmo de nojo. Mas dias assim para o colaborador, a primeira vez que eu acho uma excelente. É verdade. Isso, por acaso, foi uma das coisas muito bem aceitas. Agora, como é que das isso funciona em termos de comunicação, antecipação? São 24 horas antes, eu posso comunicar, um mês antes? Pode ser 24 horas antes, pode ser um mês antes, dependendo de como a pessoa se programou e daquilo que é o assunto. E aí nós deixamos muito as nossas lideranças decidirem. Yeah. Porque, dependendo da situação que for, pode-se justificar que seja um dia antes, como não, exatamente. Então, aí deixamos muito ao critério das lideranças. chefias imediatas. Exatamente, das chefias imediatas, exatamente. Se a chefia autoriza, a pessoa pode ir. Agora, tem que ser autorizado, obviamente, para a melhor gestão das equipas e do Claro. trabalho. Né? Obviamente. E se for um dia dedicado, por exemplo, ao autocuidado, também é bem recebido. Também. Sim. A pessoa nem precisa dizer para Sim. que é. Diz que eu preciso do meu dia para tratar assuntos pessoais. No dia tal. Ok. E ele vai. Se é um dia que eu, que eu tenho que tratar de um assunto, se é um dia que eu preciso de estar comigo mesma, meditar, caminhar praia. porque não estou bem, porque eu preciso de estar bem, porque eu preciso de pensar em algumas coisas da minha vida e no trabalho eu não vou conseguir. Porque às vezes tenho uma decisão importante da minha vida para tomar Exato. e naquele corre-corre do dia a dia não é possível. Sim. Então, são 4 day offs. Agora, a pessoa pode tirar os 4 ao mesmo tempo, pode tirar um por trimestre, pode tirar um por mês, só que são 4. E tem adesão. Tem adesão. E tem muita adesão. Claro, como não? Tem muita adesão, tem. Isso Tem. pode. Por acaso, quando tens, por exemplo, os prémios para quem faz 15 anos no banco, para quem faz 20, não é? Também isto são prémios de retenção, eu sei que muitas organizações têm, mas há muitas que também não têm. Yeah. Então, eu acho que os subsídios que a gente cria, aquele cuidado que temos... Eu, por exemplo, tenho 2 psicólogas na minha... Eu tinha uma psicóloga só, a nível da direção de pessoas, mas a demanda começou a ser tão grande das pessoas procurarem, ou seja, para mais daquilo que é o dia-a-dia do trabalho, mas para os seus assuntos a nível pessoal e sociais, problemas sociais, que tivemos que reforçar a equipa. E eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que é importante. Nós somos uma organização que, para além daquilo que é o normal, né, que o mercado oferece, temos também um sítio onde nós podem nos ajudar a resolver os nossos assuntos sociais, sejam eles quais forem. Se elas estiverem à altura, dependendo do assunto que for, de resolver, elas resolvem. Senão elas encaminham para um profissional ou dão caminhos, dão luzes, Yeah. não é? E isso é importante. Ou só ouvem também. Só ouvem, às vezes Só só ouvir. Às vezes a gente tem, às vezes temos colaboradores que têm a mãe muito doente e é um problema na família por causa disso. Às vezes porque não há dinheiro para poder ajudar a mãe e vão ali dar este às vezes estão problemas de separação, às vezes estão-se a divorciar e a gente parece que não, mas um divórcio mexe muito com a estrutura de uma pessoa.
Se Sim. tem filhos ou sem filhos, mexe muito. E normalmente as pessoas que estão nessa situação não conseguem dar o melhor de si a nível de. Possível. Não tem. Então tem que ter um Sim. sítio ali que podem falar, que pode ajudar, que até podem ter sessões. Yeah. E eu acho que isto faz muita diferença Acho que naquilo está aí que. a evidência de porque é que são aí temporários. Sim, estão todos a ouvir e todos a aprender. É tirar, É. tomar notas. E há alguns. São muitas, eu é que pronto, estas são as que Nós já quero, são assim. muitas mesmo. Nós vamos ouvindo alguns convidados a falar que às vezes, por exemplo, o gabinete do psicólogo está sempre vazio. As pessoas não procuram. Sim. Não é? Sim. É, Nós e é sabemos que o incrível. setor financeiro é um setor puxado, não é? É, e por isso é que nós, por exemplo, apostamos muito em palestras de saúde mental e cada vez mais palestras de saúde mental. Trabalhar muito no work and life balance, né? É muito importante e trabalhar com as pessoas relativamente a isso. Então nós temos assim fazemos palestras uma vez por mês, uma dedicada a um tema pessoal, social e a outra dedicada a um tema de saúde. A nível de saúde, pessoas de hipertensão, pessoas com cancro. E eu mesmo Pessoas Também tem crónicas. e ao mesmo Qual? tempo outra Sim. palestra de literacia financeira, como melhor organizar as minhas finanças finanças, pessoais. falar Yeah. sobre isso sem tabus, não é? E são temas que mexem com o dia a dia das nossas pessoas. Isso também cria aqui um momento diferente, uma forma de estar diferente dentro da própria organização. Sim. Sim. Pronto, acho que são. Ia dar Já é mais de bastante. parte, Não, mas- estamos agora tipo a babar, não é? Sim, muito bem. Estávamos a falar também no início, Márcia, disto ser líder e mulher, não é? No mundo da banca e em Moçambique. E o que é que vai levar para o Brasil sobre a liderança em Moçambique, a liderança feminina? E o que é que acha que aqui acontece de bom que o resto do mundo devia ver, devia escutar e devia aprender? Eu acho que, primeiro, porque é um desafio, tem sido um desafio, mas eu penso que eu sou muito pela meritocracia, não por ser mulher ou por ser homem, mas acho que as pessoas têm que merecer Yeah. estar no lugar que ocupam. E gosto de políticas pró-mulher, sim, mas que sejam mulheres que estejam à altura de estar nos cargos que ocupam. E eu acho que uma das coisas que eu quero levar, que eu acho que a África tem para ensinar, é, primeiro, o respeito entre gerações. Eu acho que existe muito isto em África. A gente, quando vê uma pessoa mais velha, por mais que nós até tenhamos uma formação acima ou até mais experiência, o fato de termos aquele colega mais velho ou aquela pessoa na nossa família mais velha, Ele é sempre a luz. é sempre uma luz e é um ponto de referência e é um sinal de respeito. E nós temos muito isto, de respeitar os mais velhos. Temos uma coisa boa também que eu acho que existe no nosso país, que é os mais velhos também escutarem-nos. Até pode parecer que não nos estão a escutar, mas Verdade. mas muitas vezes estão. E aprendemos muito entre uns com os outros, tanto a nível familiar, a nível social, como também a nível profissional. Os nossos colegas mais velhos têm muita coisa para nos ensinar, mas muita mesmo. Sem dúvida. Têm muita experiência e às vezes até podem não ter o currículo, que as formações que um colaborador tenha, mas o fato de ser mais velho traz uma outra sensatez, E a traz muito experiência ponto de vista, a prática. própria experiência, exatamente. Então eu acho que este respeito entre gerações é importante e acho que a gente fala muito do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E eu acho que isto é muito africano. Em África ninguém faz nada sozinho, né? Nós fazemos sempre ou em família ou em equipa. Não temos o one-man show, não é? Nós não usamos muito isto, até porque na cultura africana o one-man show parece uma coisa arrogante, né? Não é, nem sempre é tão... É muito aceito, é o egocentrismo, exatamente, algo meio egoísta. E eu acho que temos muito esta... Até a gente vê mesmo nos falecimentos das nossas famílias, tu fazes isto, tu fazes aquilo, todo mundo tem ali distribuição de tarefas. As nossas equipas é a mesma coisa, a gente usa muito esta... E eu acho que isto é algo que... Por acaso esse Que é um tema que eu interessante estudo levar. muito no livro que agora está em preparação e que está nas mãos dos mais velhos, que a Márcia se referiu, que estão a rever e já me deram bastante feedback, que é valorizar, aliás, que é mostrar que
no nosso contexto em particular, nós só temos sucesso em grupos do que de forma isolada. Exatamente. Qualquer pessoa que se desafie a correr sozinha está condenada ao fracasso. Mas aquela pessoa que se esforça para ir em grupo, tanto que vemos isto até das nossas famílias, aquele primeiro filho que tem a licenciatura na família, ele quase que já tem a obrigação de pagar a escola dos outros irmãos até terem licenciatura, sejam eles mais velhos ou mais novos. É verdade. Aquele primeiro que consegue emprego tem a responsabilidade de puxar a estes, porque nós só conseguimos alcançar a tranquilidade ou o sucesso quando as pessoas à nossa volta também estão bem-sucedidas. É verdade. Nós não conseguimos subir o pedestal até lá no topo e olhar os nossos lá de baixo, porque isso até nos tira o direito de desfrutar das benesses que teríamos lá no topo. Sim. Porque começamos a desenvolver o sentimento de culpa. De que eu deixei os outros para trás. Então, isto é muito presente em nós africanos. É verdade. Os nossos velhos, nós não pomos os nossos velhos em lares. Asilos. A gente cuida deles, a gente leva para as nossas casas, se já não está em condições de viver sozinho. Temos muito isto, e eu acho que isto é o cuidar. Nós temos muito isto de cuidar uns dos outros, né? Agora, uma provocação. E como é que olhamos para isto em termos da reforma? Porque é um debate público moçambicano que diz que até um determinado período as pessoas deviam sair do ativo para a reforma, que é legítimo. Mas por conta do legado, de conhecer a história, de conhecer o percurso de onde a organização vem, estes ainda podem ter alguma coisa para contribuir. Sim. Obviamente que tempos são diferentes, os jovens podem ter uma mentalidade disruptiva. Então, como é que garantimos esta convivência saudável entre estas duas gerações, sendo que uma já ou deveria já ter saído de cena, ou está ali mesmo à porta da saída? É o desafio, sim, até porque nós temos uma lei que até é favorável, né, as pessoas a reformarem-se, mas há sempre aqueles colaboradores que de facto chegam a essa idade da reforma, a gente ainda sente que de facto tem muito para dar, tem muito para passar. E às vezes a pessoa reforma, mas depois a organização faz um contrato, né? Mais de um ano, mais 2 anos, porque ainda precisa. Mas eu acho que é importante duas coisas. Uma é prepararmos as nossas pessoas que se vão reformar para elas começarem a fazer o plano 3 anos antes ou 2 anos antes. 5 anos antes. 5 anos antes, o que for, mas com uma antecedência para que ela possa organizar como quer a sua reforma e quando chegar a hora ela querer ir, porque também temos um problema das pessoas que também não querem ir. Porque temos aqui as pessoas que não querem ir, mas já têm que ir, e temos aquelas que a organização não quer que vão. Sim. Não é? E tem aquelas que não se podem dar o luxo de ir porque desenvolveram um certo estilo de vida que, baixando esse estilo de vida, obviamente por via da segurança social, poderá ser um bocado mais baixo. E tem mais, é que hoje em dia a esperança de vida aumentou. Uma mulher de 55 anos hoje está a começar. Está uma jovem, tem muito para dar. Não é? Um homem de 60 anos hoje ainda tem muito para dar. Gostaria que fosse. Claro que sim. Eu sabia que os homens moram porque muito mais cedo. Eu acho que houve aqui uma disrupção com as gerações anteriores. A gente via assim uma pessoa de 40 anos, já era assim... acabada. Né? Você olhava tipo, ai, já é tão velha. Então, hoje em dia, as pessoas de 40 anos, nós de 40 anos, 35 anos, por exemplo, somos jovens. Somos parecemos ainda miúdas, não é? Então ainda temos muita saúde, muita coisa para dar. E quando chega a hora da reforma, muita gente não está pronta. Ainda acha que tem muito para dar. Mas lá está. Há um contrassenso com... É preciso dar espaço aos jovens que também estão acabados de estudar para entrar. Mas também mas eu ainda tenho muito para dar. Deixem-me ficar mais. Então, isso é difícil. É um dilema dos tempos. É um dilema dos tempos e mais. É que a organização, por exemplo, prefere ficar com uns porque acha que eles têm a dar, mas há outros, quando chegam àquela idade da reforma, até fazem questão que as pessoas
vão-se, não é? Porque as pessoas são diferentes. E depois parece que há ali é preciso ter cuidado com isto, porque parece que há filhos enteados, não é? Uns ficam, mas os outros foram. Mas há sempre um porquê por detrás. Sim. Mas será que esse porquê por detrás é bem passado para a organização, para todos perceberem Yeah. porque que uns ficam e uns vão? Porque que para uns a gente renova, faz o contrato a prazo certo depois da reforma e para outros não? Então é um desafio. Yeah. É uma pergunta provocativa, mas é um desafio. sei E é da sempre forma, caso a caso. porque ainda faltam uns anos, não sei se concorda, mas eu ainda acho que, para além da questão do respeito geracional, é às vezes fazermos muito com tão pouco. Num país tão vasto, com zonas tão remotas, como é que consegue, neste caso, liderar pessoas que estão em zonas muito longe, onde não há um comboio, não há um autocarro, então que fica tudo muito mais difícil. Como é que fazemos tantas vezes omeletes sem ovos, literalmente? É verdade. O resto do mundo, com muito que têm, reclamam muito, não é? É verdade, é verdade. Eu penso que aqui em Moçambique os gestores de pessoas são muito criativos. Eu acho que precisam de muita criatividade Reinventam-se muito, e reinventar-se. Para chegar a um distrito aqui em Moçambique, às vezes é preciso um dia inteiro, Sim. não é? Porque a estrada ou o acesso Yeah. não ajuda. E, por exemplo, olha, por acaso, quando me perguntaste no início se houve uma coisa que mudou a minha forma de ver e porquê a direção de pessoas, eu esqueci-me agora estou aqui a falar sobre isto, foi as viagens que eu fiz às províncias que também fizeram com que mexeram muito comigo. Para a mudança do nome Para a mudança do nome da para a direção. direção de pessoas. Exatamente. E de perceber que recursos humanos a gente não faz sentados na nossa sala. Recursos humanos nós temos que ir ter com as pessoas. E nós temos viagens por todas as províncias. Yeah. E aquele falar com as pessoas, quer dizer, primeiro a gente parece que vai passar a mensagem, quer ter mensagens para passar, né? Vamos passar isto, mas quando a gente se dá o luxo de ouvi-las, é incrível como a gente tem tanta ferramenta para melhorar o nosso trabalho, né? E perceber que o que eu decido aqui na capital tem que ter impacto lá, não é? Então isso também mudou muito a minha forma de ver, porque é isto, é fazer recursos humanos, ou liderar, no geral, num país tão extenso como o nosso, e com acessos tão difíceis. É sempre um desafio. Precisa de muita criatividade e precisa de muita imaginação. E paixão, não é? Paixão. E muitas vezes não precisa de dinheiro. Nem sempre precisa de dinheiro, mas quando a gente consegue ter criatividade e tocar nas pessoas, sem ser propriamente aumentar salários, eu acho que já começamos a fazer algo de diferente. Yeah. Isso, não te vou perguntar se tens alguma coisa a dizer. Nós já estamos mesmo a terminar. Eu nem sei como é que é de encerrar esta conversa, porque eu já tinha ouvido a Márcia várias vezes, mas fiquei cativada, não é? Porque percebi que de facto a Márcia é feliz e tem um brilhinho. Não é uma palavra, um lugar comum. Senti mesmo esta proximidade que deve ter com as pessoas, com a sua equipa, e percebi que gosta daquilo que faz. E isso torna as coisas muito mais fáceis. Provavelmente o Vicente já tinha essa ideia da Márcia. Eu já a tinha ouvido várias vezes, nunca me tinha sentado assim tanto tempo a conversar, então eu fiquei particularmente feliz por ter conversado. E eu tenho a certeza que lá em casa as pessoas também gostaram muito de ouvir. Eu já estou a terminar. Agradecer muito, Márcia, a sua conversa, a sua partilha, a abertura. Muita coisa ficou por dizer. Eu não sei se posso perguntar, se ficou alguma coisa por perguntar, não sei. Mas muita coisa ficou. Vão escrever nos Podem comentários, É, porque a Márcia também é ativa no LinkedIn, em Sim. particular, ela tem uma página profissional muito bem organizada, então continua a conversa com ela. Aliás, acho que só conhecemos um bocado do que a Márcia é, o que faz. É isso, sim. Porque eu que interajo com ela com muito mais frequência, sei que há muito mais coisas que ela tem para dar ao público, para dar a qualquer pessoa que esteja à procura de orientação neste mundo, neste mercado de trabalho em particular, não só em recursos humanos, atenção. Sim, Sim. sim. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Eu que Muita agradeço sorte. a oportunidade. É sempre bom estar aqui Sim. nestas
nestas tipo de iniciativas e dar-vos os parabéns também por esta iniciativa que eu acho que fazia falta para o nosso mundo de RH, porque acho que todos nós temos de aprender uns com os outros, e a ideia é não sermos concorrentes, mas trabalharmos juntos, e se pudermos nos inspirar naquilo que os nossos homólogos fazem e pudermos trazer também para as nossas organizações, vamos tornar as organizações muito mais ricas do que rivais, não é? Então, Sim, eu acho que tem que ser este o sentido. sim. E as próximas gerações aprenderem um pouco convosco. Eternizar, não é? Estes momentos que é aquilo que a internet tem de bom. Desejar-lhe muito boa sorte para este Obrigada. evento que vai ser no próximo mês. Deve estar aí. Mas corra tudo bem e vai ser um orgulho depois vê-la. Obrigada. Não vamos poder acompanhar online, mas pronto. Mas já, pronto, quem nos está a ouvir já percebeu um bocadinho do que é que vai falar. Obrigada por ter acompanhado este episódio e até à próxima.